nós podemos contribuir para que o nosso corpo seja saudável e gere filhos nossos saudáveis. Quando nós somos concebidos, ainda, vocês sabem, né? Existe o espermatozoide, que é uma célulazinha produzida no testículo do homem. E essa célula, ela é muito rudimentar no início, depois ela, então, quando ela final da sua maturação, ela já é mais complexa. Enquanto a mulher, ela tem o ovário, onde é produzido o óvulo. Então, a parte masculina que vai gerar um ser vivo, poderá se gerar um ser vivo, chama espermatozoide, e ele tem a metade do chamado DNA, metade. E o óvulo da mulher também tem outra metade. Com um único DNA que é um pouquinho diferente, o homem tem XY e a mulher não tem o Y. A única coisa que faz uma diferençazinha, ele é quase tudo igual, mas tem só um genzinho ali que faz uma diferença. E quando então ocorre a cópula, então estou falando sem nada artificial, tá certo? Tem a relação sexual, então esse espermatozoide ele é depositado no fundo do saco vaginal ali, e ele está imerso, milhões de espermatozoides são produzidos, eles estão imersos num líquido chamado líquido seminal, que é extraordinário. Esse líquido seminal, todos nós, né, em algum momento tivemos uma ejaculação assim, você vê lá, vê aquele negócio meio brancacento assim, não vê nada diferente, mas ali tem milhões de espermatozoides, ali tem uma fonte de energia, que é a glicose misturada ali, porque o espermatozoide, para ele caminhar, para ele se movimentar, ele vai absorvendo a glicose que está ali no meio, que é a fonte de energia. E ali tem zinco, tem selênio, tem milhões de coisas, assim. Elementos químicos também na natureza que estão ali. E quando ele é depositado pela cópula no fundo do saco vaginal, lá está cheio de bactérias, vírus e tal, que é hostil a esse espermatozoide, a presença dele ali. Não é tudo, nem tudo passou pela esterilização, tá? A vagina feminina, não tem isso, né? A natureza. Quando o espermatozoide cai, o sêmen cai ali, tem, por exemplo, substâncias ativas para eliminar os germes que estão lá na vagina feminina. Elimina os germes para que ele possa sobreviver. E ele adentra ao interior do útero e vai encontrar, e depois as trompas, e vai encontrar o óvulo que a mulher ovulou nas últimas 24 horas, lá na trompa. E ele sabe o caminho certinho, encontra com o óvulo, ele penetra dentro desse óvulo, e aí agora, aquilo que era metade, agora se fundiu numa célula única com as duas partes dos genes complementares. Se um desses genes agora se um desses DNA tinha o gene Y, vai nascer um menino. Se tinha tudo XX, vai nascer uma menina. Então Deus começa, naquele momento houve a concepção, e dali tem elementos que permitem que ele sobreviva lá na trompa feminina, e ele vem movendo da trompa, vem e cai no útero da mulher, que lá, nesses poucas horas depois, ele foi preparado. Por isso que a mulher tem muitas alterações hormonais.
O útero feminino ele foi preparado para receber esse óvulo. Agora chama ovo, ou zigoto. Ele foi preparado, porque ovo ou zigoto é porque é a mistura do óvulo com o espermatozoide. E ali já foi preparado com um fenômeno chamado nidação. Significa o seguinte, que é um ninhozinho para receber aquela pequena célula, para que ela tenha todas as condições para sobreviver. Pois bem, num processo extraordinário de multiplicação e divisão celular, essa primeira célula, ela começa a se multiplicar, depois chama-se mórula, e depois vai formar o feto. Esse momento é extraordinário, irmão, porque agora, naquele momento ali, iniciou-se uma vida, né? Completa. Porque antes era... Qual a lição que eu tiro disso aí, irmãos? Primeira lição, nós que temos o Senhor, precisamos de não agirmos apenas como pessoas naturais. Se nós realmente, então, queremos um filho, nós devemos consagrar esse filho ao Senhor em oração, né? E apresentá-lo. Para que aquele momento crítico ali da união do espermatozoide com o óvulo já seja concebido um filho cuja concepção já foi fruto de oração, para que ele já comece a vida dentro desse ambiente. Tão maravilhoso, né? Que Deus está preparando para ele, para a chegada dele. E ele vai desenvolvendo, e o terceiro mês de vida dentro do útero, todos os membrozinhos, todos os sistemas já estão formados. Terceiro mês de vida, todos os sistemas estão formados. Os olhinhos, as perninhas, o coração, os braços, tudo está formado. É tanto que se há uma anomalia de formação, ocorre a maioria com essas anomalias de formação, como chama? Aborto, tá? Algumas mulheres que abortam porque houve anomalia, então a própria natureza leva a abortar. Então muitas mães às vezes choram copiosamente, por que aconteceu? Mas é o seu cuidando, né? E depois do terceiro mês, então agora formadinho o feto, ele só vai crescendo, desenvolvendo e tudo. Não muitos anos atrás, irmãos, não se imaginava uma profunda relação entre esse fetozinho agora recém-formado, que vai crescer no útero da mãe até por volta do 9º mês. Não se sabia uma relação tão profunda entre mãe e feto, e até mesmo entre o pai e o bebê. Não se sabia muito disso. Ultimamente, pesquisas mais recentes, e o próprio testemunho das mães e dos pais envolvidos, já se sabe, irmãos, que o bebezinho, mínimo ainda, já começa a relacionar com o meio exterior de onde ele está. Se a mãe tem emoções, sentimentos, ele, de certa forma, ele responde, ele tem uma comunicação ali. Portanto, fetos, bebês, que estão num ambiente hostil a ele tende a crescer, desenvolver e depois nascer já com algum sofrimento interior. Por isso, nós, irmãos, e as nossas esposas devemos compreender essas coisas. E lá atrás, antes mesmo, na concepção, orarmos, para que o Senhor gere essa concepção desse nosso filho dentro de um ambiente espiritual. Amém. Em que o Senhor cuide minimamente de tudo que está ocorrendo, para que aquela gravidez se desenvolva de uma forma abençoada, né? Para que o bebê que vai sair dali, ele seja também uma pessoa saudável desde o princípio.
E quando nascer, vai se desenvolver também dentro desse contexto. E Deus é amor, e Deus nos gerou em amor, não foi assim? Tudo que nós sabemos do Senhor, a primeira coisa, Deus é amor. Amém. Graças a Deus. Né? Graças a Deus por isso. Né? Deus deseja que todos nós sejamos pessoas saudáveis. Por isso, irmãos, esses bebezinhos, eles já precisam nascer nessa atmosfera saudável para que eles vão bem, que eles desenvolvam bem, estejam na presença do Senhor e dos seus pais. Eu lembro quando o Senhor Jesus nasceu, a condição que ele nasceu, conflitiva por causa dos problemas políticos, mas ele era saudável. Com 12 anos, os pais foram a Jerusalém, perdeu ele um pouquinho, ele estava lá no templo, ouvindo o sacerdote. Ele era uma pessoa completamente normal e desesperada pelas coisas de Deus. Então, esse bebezinho, desde o princípio, ele tem que ser apresentado, ele tem que ser gerado nesse contexto de amor pelas coisas de Deus e Deus amando a ele também. Até chegar nesse ponto aí, então quero dizer vou retroagir e dizer para os irmãos, olha, tudo que eu estou falando aqui, irmãos, nós podemos contribuir para que o nosso corpo seja saudável e gere filhos nossos saudáveis. Amém. Então, vocês sabem, quem é pai aqui, sabe que quando o filho nasce lá na maternidade, tem lá um neonatologista para ver as primeiras reações do bebê, dar uns tapinhas nele para ele ficar espertinho, respirar logo, né? E procura logo malformações. O que pode ter de malformação? Primeiro preocupação é com o coração. O coração é malformado ou não está batendo direitinho? Ele não está ficando roxo? Depois vê os testículos estão no lugar certo, vê o pênis está no lugar certo. Todas as estruturas passíveis de ser analisadas são analisadas imediatamente. Para frente, aí quando as outras possibilidades forem sendo pronunciadas, aí vai sendo avaliado. Mas desde o princípiozinho, na verdade, hoje já existe a medicina fetal, claro, há muito tempo. Só quero mencionar para vocês, muitas doenças hoje, que antes eram detectadas só quando o médico viu o bebê, agora não. Lá atrás, existe possibilidade de estudar a sanidade